Pessoal, bem-vindos mais uma aula para o concurso do Banrisul. Hoje a gente vai entrar na partezinha ali do edital que fala investimentos. O edital não nos disse quais investimentos que a gente deveria estudar, então eu peguei aqui os principais investimentos que eles estão disponíveis nos bancos e aqueles que mais caíram em prova. Então a gente vai trabalhar com alguns aí ao longo dessas próximas aulas, tá? Que eu dividi aí para ficar mais fácil, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o principal deles, tá? Que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um típico título de depósito a prazo que é emitido por uma instituição financeira, tá? Então, via de regra, ele vai ser emitido por bancos, então, instituições financeiras, e representa um título de dívida para o investidor, tá? Antes da gente explicar isso aqui em detalhe, vamos lembrar que quando a gente estudou lá os bancos comerciais, por exemplo, a gente viu que eles podiam captar de duas formas o dinheiro para eles estar fazendo lá os seus empréstimos. Eles podiam captar via depósito à vista ou então via depósito a prazo. Depósito à vista, eu expliquei bastante para vocês, que é a conta corrente. Por que ele tem a característica de ser depósito à vista? Porque se a pessoa vai lá e coloca o dinheiro em conta corrente, ela vai poder retirar esse valor a qualquer momento. Ou seja, não tem um prazo, ela pode tirar no momento que ela quiser. Por isso que é depósito à vista. Agora, o depósito a prazo, se um não tem um prazo e o outro se chama depósito a prazo, é porque justamente agora a gente passa a ter um prazo. Ou seja, a pessoa vai colocar o dinheiro no banco e ela vai ter que esperar um determinado prazo para receber o dinheiro de volta. Peguem essa ideia, tá? Agora a gente vai explicar então o CDB aí como uma forma de investimento. Funciona assim. A gente tem aqui esse carinha aqui, que é aquele nosso agente superavitário, tá? Superavitário. Vamos supor que esse cara, ele tem sobrando aí 10 mil reais para colocar na nossa instituição financeira. Eu pergunto, ele pode colocar esses 10 mil reais em depósito à vista? Ele pode, ele vai colocar em depósito à vista, se ele quiser sacar amanhã, ele pode. Se ele quiser deixar por um mês, ele também pode. Só que aí eu pergunto para vocês, ele deixou esses 10 mil reais durante um mês. Quando ele for retirar, ele vai retirar 10 mil reais. Não vai ter rendido nada. E isso talvez não seja interessante, porque nesse mês aí que se passou, a gente pode ter tido inflação. E esses 10 mil reais que hoje valem 10 mil, pode ser que não vai estar valendo 10 mil daqui a um mês. Então, o que seria melhor para ele? Seria melhor ele pegar esses 10 mil reais e colocar ele numa aplicação que vai pagar juros, certo? Então, ao invés de resgatar 10 mil daqui a um mês, ele vai resgatar 10 mil mais um pouquinho de juros. Dessa maneira, além de conseguir um rendimento, ele também se protege da inflação, tá? E essa é uma característica do depósito a prazo. Ele vai pagar uns juros. Então, esses 10 mil reais, eles podiam ser depositados em uma conta corrente, depósito à vista. Mas esse cara, ele não quer perder de receber um pouquinho de juros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esses 10 mil reais aqui, daí eu desenhei não, né? Coloquei a figura do dinheiro, ele vai mandar isso daqui lá para a instituição. Só que agora, ele quer receber alguma coisa por isso. O que a instituição financeira vai fazer? Ela vai emitir um CDB. Esse CDB, ele é um título, é um certificado de depósito bancário. O cara não depositou o dinheiro? Colocou. Então esse é o certificado que ele depositou o dinheiro, é um certificado de depósito bancário, tá? E o que significa esse CDB? Bom, esse CDB, ele vai ter um prazo. Primeiro, vamos colocar que esse prazo aqui, ele foi de 2 anos. Ou seja, antes, no depósito à vista, eu falei para vocês que o cara colocou o dinheiro, ele pode tirar a qualquer momento. No depósito a prazo, isso vai ter um prazo que ele vai ter que deixar o dinheiro lá. Nesse nosso exemplo aqui, ele vai ter que deixar por 2 anos, tá? Então ele vai deixar os 10 mil reais durante 2 anos. Só que é ruim, né? Eu colocar o dinheiro e ter que deixar ele lá por 2 anos, sem poder pegar ele. Então, por conta disso, o banco vai pagar aqueles juros que a gente tanto estava falando agora há pouco. Vamos supor aí que o banco está pagando 10% ao ano de rendimento. Então, a cada ano, esses 10 mil reais, eles vão receber 10% de rendimento. Depois a gente vai ver que isso daqui, na verdade, ele é calculado diariamente, mas, de qualquer forma, são 10% ao ano, são 2 anos, ele vai receber aí mais de 20% de remuneração por ter deixado esse valor. Porque, pense pela lógica do banco, é melhor eu receber 10 mil reais em depósito à vista e não saber quando que o cara vai resgatar? É um pouquinho pior, porque a gente não, o banco, né, na visão do banco, ele não tem essa previsibilidade de quando é que ele vai ter que ter o dinheiro disponível para pagar o cara.
Porque o cara pode ir a qualquer momento pegar o dinheiro. Se ele quiser ir hoje, ele vai. Se ele quiser ir semana que vem, ele vai. E daí, se o banco emprestou esses 10 mil, ele vai ter que tirar de outro lugar para fazer o pagamento do saque. Então, para o banco, é melhor que ele saiba quando a pessoa ela vai pegar o dinheiro de volta. E quanto mais tempo demorar, melhor para o banco, porque ele vai poder emprestar mais vezes esse dinheiro. Então, para o banco, sob a ótica do banco, quanto maior o prazo, melhor. Para o investidor, é pior, porque mais tempo ele vai ter que esperar. Então, nessa situação, o investidor vai exigir um retorno maior para prazos mais longos. E o banco, como é de interesse dele que o prazo seja mais longo, o banco também vai pagar mais quanto maior for o prazo. Via de regra, é assim que acontece, tá? Então, se, por exemplo, essa aplicação aqui, ao invés de 2 anos, ela fosse 5 anos, o banco aqui, como para ele é melhor ele ficar por 5 anos com esses 10 mil reais, ele vai pagar um pouquinho mais aqui, vai pagar 12% ao ano. E esse nosso investidor aqui, como para ele é mais ruim deixar o dinheiro aplicado por 5 anos, ele vai exigir um pouquinho mais de retorno, tá? É mais ou menos essa a lógica. Mas voltando aqui para o nosso título, então, a gente viu que ele tem um prazo e ele tem uma remuneração. E ele é um título de dívida, sim, porque esse CDB ele vai passar para o nosso investidor, enquanto que ele manda o dinheiro para o banco. Então o investidor mandou os 10 mil reais e recebeu o CDB por 2 anos. É um título de dívida a favor do nosso agente superavitário, porque representa essa promessa futura de pagamento, onde ele vai receber os 10 mil reais, que é chamado de principal, mais o rendimento, que vai ser calculado em 10% ao ano. Tranquilo, né? Agora a gente vai ver então as características do CDB de forma mais detalhada. Sobre os prazos, aqui eu coloquei 2 anos, né? Mas sobre os prazos, o CDB possui um prazo de vencimento, por isso que ele se chama depósito a prazo, ao final do qual o investidor recebe o valor principal. No nosso exemplo, o valor principal era 10 mil, tá? Aplicado, juntamente com os juros do período. No nosso caso, os juros eles são 10% ao ano. Tá? No primeiro ano, se a gente calcular 10% exatamente aí de 10 mil, seria no primeiro ano um total de R$1.000. Bom, geralmente quanto maior esse prazo, maior a promessa de rendimento. Agora vocês sabem por quê. Embora a definição de prazo de vencimento seja a que vimos acima aqui, é comum que os CDBs possuam liquidez diária. Assim, o investidor pode resgatar o valor a qualquer momento, incluindo os juros acumulados até a data de resgate. Isto é, nos casos com prazo de vencimento perde, isto é, nesses casos o prazo de investimento perde um pouco de sua relevância. Sim, não sei se vocês já alguma vez investiram aí no banco de vocês, mas muitas vezes vocês vão ver que a gente contrata um CDB e ele vai ter lá o prazo, 2 anos, 3 anos, mas está escrito que ele tem liquidez diária. Que se eu quiser ir hoje lá sacar, eu posso. Bom, essa é uma característica que hoje em dia é muito comum, tá? Apesar de o CDB ter um prazo de vencimento, as instituições elas emitem o CDB com liquidez diária, significa que eu posso retirar a qualquer momento. Funciona como se fosse um depósito à vista, tá? Mas a ideia é a mesma. Se o CDB ele tiver liquidez diária, isso dá uma imprevisibilidade para a instituição financeira, porque ela não sabe quando o cara vai resgatar. Então ela tende a pagar menos os CDBs que têm liquidez diária do que em relação àqueles que não têm liquidez diária, tá? Por exemplo, um CDB que seja com... Que nem aqui o nosso exemplo, né? O CDB é de 2 anos. O cara não vai resgatar antes porque esse CDB não tem liquidez diária. Ou seja, ele tem que esperar até o vencimento. Nesse caso aqui, a remuneração tende a ser maior do que se esse CDB aqui de 2 anos tivesse liquidez diária. Vamos supor aqui que ele tenha liquidez diária, em vez de pagar 10% ao ano, ela vai pagar 8% ao ano. Porque justamente a instituição financeira ela perde essa previsibilidade e ela não sabe quando é que ela vai ter que fazer o pagamento. Tá? Então essa é a ideia. E para o investidor é melhor, né? É melhor que tenha liquidez diária, que daí a qualquer momento ele pode retirar. Hoje em dia, de acordo com a competitividade do mercado, é muito comum que os CDBs tenham liquidez diária. Mas nem sempre isso acontece, tá? Se for pegar aí os CDBs que prometem as maiores remunerações, eles não vão ter liquidez diária. Bom, prazo mínimo. Os prazos mínimos para o CDB variam conforme a modalidade de remuneração. Aqui a gente colocou que o nosso CDB ele era de 2 anos. Poderia o CDB ser de 30 dias, por exemplo? Ou então de 1 dia? É agora isso que a gente vai ver. Qual que é o prazo mínimo de emissão de um CDB? Tá? E bom, esses prazos eles variam conforme a modalidade de remuneração. Para títulos emitidos com taxas pré-fixadas, não há um prazo mínimo. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês o que é. Eu acho que até nesse curso, em algum momento, eu já falei isso, mas a gente vai rever, tá? O que seria taxas pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas? Para a gente conseguir compreender em detalhes, tá? Então eu vou colocar aqui em cima para vocês. Uma taxa pré-fixada
Acho que na parte de títulos públicos eu já falei isso, com certeza. Pré-fixada é quando eu vou lá na instituição e eu sei de imediato quanto é que eu vou receber pela aplicação até o final do prazo. É um exemplo simples de entender, é exatamente isso daqui que a gente colocou. A rentabilidade aqui ela é de 10% ao ano. Isso é uma rentabilidade pré-fixada, ou seja, 10% ao ano. Isso é um exemplo de rentabilidade pré-fixada. Porque independentemente do que acontecer na economia, eu sei que ao final de 2 anos eu vou ter recebido 10% ao ano de rentabilidade. É isso. Mas a gente ainda tem a rentabilidade pós-fixada. Tá? A pós-fixada, a característica dela é que ela vai acompanhar um índice de referência. Tá? Então, qual que é o mais comum em CDBs? Qual que é o índice de referência mais comum? É o certificado de depósito interfinanceiro, a taxa DI que a gente chama, né? Que vem do certificado de depósito interfinanceiro. A taxa DI, ela é referência para remunerações pós-fixado. E como é que funciona? Geralmente o CDB ele vai estar assim, ó. Ele vai dizer que ele vai pagar 80% remuneração baixa, aqui no meu exemplo, mas tudo bem. 80% do DI. Ou aparece também CDI muitas vezes. Significa que para a gente saber o quanto que esse nosso título vai render aqui, a gente vai ter que ver quanto é que o DI rendeu no período. Se o DI rendeu no período 10%, no período de 2 anos, isso significa que o nosso título ele vai receber 8%, porque é 80% do DI. Mas notem que no momento que eu vou contratar, eu não sei ainda quanto é que eu vou ganhar, porque eu vou depender aqui de quanto que o DI vai render durante o período inteiro. E o DI não é uma taxa pré-fixada, ele varia diariamente. Então a gente vai pegar o acumulado durante o período e vai aplicar esse índice de referência para saber quanto é que o nosso CDB vai ganhar. Isso é uma remuneração pós-fixada. Só que aqui eu usei o DI como exemplo, mas existem outras formas aqui de utilizar índice de referência. Tá? E daí estão aqui, ó. Títulos emitidos com taxas pós-fixadas, falando sobre o prazo. Aqueles que sejam indexados a taxas flutuantes, como o CDI e a taxa Selic, o prazo mínimo deles é de 1 dia. Se eles forem indexados à taxa referencial e à taxa de longo prazo, o prazo mínimo dele é 1 mês. Se eles forem indexados à taxa básica financeira, é 2 meses. Se eles forem indexados a índice de preços como IGPM, IPCA, aí o prazo mínimo é de 1 ano. Então eu pergunto para vocês, eu poderia contratar um CDB que ele é indexado no IPCA com um prazo mínimo de 6 meses? Eu não posso, porque tem que ser de no mínimo 1 ano, quando ele for indexado no índice de preços. Se ele for indexado ao DI, eu posso pegar um CDB de um dia para o outro, com prazo mínimo de 1 dia. Posso, tranquilo. Se a taxa for pré-fixada, não existe um prazo mínimo. Posso contratar aí e devolver no mesmo dia. Tranquilo, né? Só para não deixar de falar, o que seria uma remuneração híbrida? É quando a gente tem uma taxa pré-fixada mais uma taxa, mais um índice de referência. Isso daqui, ó, é uma forma de remuneração híbrida, porque é 6% que é pré-fixado mais a remuneração do IPCA. A gente está usando o índice de preços e a gente está utilizando uma remuneração pré-fixada. Nesse sentido, funciona como? O título ele vai render 6% ao ano, por exemplo, mais o que render o índice de preços. Então a parte pré-fixada ela vai ser sempre de 6%. Agora a parte que corresponde ao índice de preço, essa vai variar de acordo com o índice de preço. Né? Poderia, por exemplo, ser 6% mais a taxa DI? Poderia, né? Só que daí a gente está falando de uma remuneração bem alta. Mas poderia. A gente estaria usando como índice de referência o DI e seria também uma remuneração híbrida. Tá? Bom, sobre a remuneração agora. Em relação à remuneração, cita-se que os CDBs em geral são pré-fixados ou pós-fixados. Isso daí ficou tranquilo, agora que a gente já viu isso daqui aqui, né? Embora também existam CDBs que remunerem por índices de preços mais uma taxa pré-fixada, que são os híbridos. Ó, vale acrescentar que durante a vida do CDB, isso aqui é importante, hein? Os juros são calculados sobre o valor atualizado de principal em base diária. Diária, esse daqui é o ponto, tá? Conforme a convenção adotada, convenção adotada no mercado financeiro brasileiro para papéis de renda fixa. Assim, considera-se que o ano possui 252 dias úteis, os quais são utilizados para remunerar o principal do investimento. O que eu estou falando aqui para vocês? Tá? Significa que, por exemplo, eu contratei um CDB, aqui no nosso exemplo, que ele é 10% ao ano. Na verdade,
ao pé da letra, se a gente fosse considerar que ele é 10% ao ano, a gente teria que esperar um ano para ele render 10% e depois esperar mais um ano para ele render mais 10%, porque a gente está falando de uma remuneração ao ano. Só que, na verdade, com CDBs, os juros eles são calculados diariamente e não anualmente, não mensalmente. E detalhe, eles são diários, mas é apenas os dias úteis. E aí se adotou como convenção 252 dias úteis no ano. Eu pergunto para vocês, existe remuneração do CDB durante finais de semana e feriados? Não existe. Ela só ocorre nos dias úteis, tá? Como é que funciona então? Vai pegar os 10% e vai trazer eles, né, na base 252 para se chegar então na remuneração dele ao dia. Tranquilo? Então, eu dei como exemplo para vocês 10% ao ano, mas vocês lembrem que isso daqui vai ser calculado de forma diária. Tá, mas então, Renan, por que tu colocou ao ano, tu não colocou ao dia? Porque pensem assim, no mercado financeiro, a gente tem vários investimentos que rendem diferentes taxas. Daqui a pouco, se eu quero comparar um CDB que ele rende 0,02% ao dia e quero comparar com a poupança que rende 70% da meta da taxa Selic mais a TR, caso a Selic esteja abaixo ali de 8,5%, que nem a gente já viu isso aqui em aula, tá? Como é que eu vou fazer essa comparação aqui? Fica um pouco difícil. Se eu quiser comparar esse CDB aí de 0,02% ao dia com um título público federal que paga 13% ao ano, como é que eu vou fazer a comparação? Fica difícil. Então, no mercado financeiro se padronizou que nós vamos mostrar a rentabilidade dos títulos em um padrão anual. Então, a gente sempre expressa em ano. Tipo, aquele exemplo, 10% ao ano para o CDB, 13% ao ano para o título público federal, sabe? A gente utiliza sempre expresso ao ano para poder comparar diferentes investimentos. Mas isso é uma taxa nominal. Para chegar na taxa efetiva, tem que levar isso aí, voltar, né, na potenciação aí 252 para o caso dos CDBs, porque eles consideram os dias úteis. Tranquilo? Apenas para vocês entenderem por que ele é calculado de forma diária, embora a gente sempre expresse ele, ou via de regra, sempre expresse ele ao ano. Bom, os CDBs eles são tributados, tá? Sobre os ganhos obtidos pelos CDBs, há incidência do imposto de renda, a depender do tempo que o valor ficou aplicado, ou seja, não é considerado o vencimento do CDB, mas sim quando efetivamente aconteceu o resgate. Claro, se o resgate acontecer apenas no vencimento, aí essas datas vão condizer. No nosso exemplo lá, o cara ele investiu por 2 anos, correto? Esse era o prazo de vencimento do nosso CDB. Nessa situação aqui, esses 2 anos aqui, foi quando aconteceu o resgate. Então, para fins de tributação de imposto de renda, a gente vai ter que olhar essa tabela aqui. O prazo de aplicação, ele ficou aplicado até 180 dias, ele passou desse tempo, né? Não foi só isso, então não. 181 a 360? Também não. 361 a 720? Também não. Acima de 720? Sim, foi acima de 720. Então, a alíquota de imposto de renda, ela vai ser de 15%. Se o cara, ele tinha 10 mil, né? E esses 10 mil aqui viraram 12 mil, eu estou usando juros simples aqui, tá? Mas é só pra gente ter uma comparação. Então, 10 mil para 12 mil, isso gerou 2 mil reais de ganho de capital, certo? Que são os juros do período. Ele colocou 10 mil, aqui ó, voltando aí, ele colocou 10 mil e depois de 2 anos esses 10 mil viraram 12, tá? 10 mil o valor principal, 2 mil o ganho de capital, os juros. Bom, nesse caso, vai ter imposto de renda sobre os 2 mil. Na verdade, os 2 mil foi o ganho bruto dele. Sobre esses 2 mil aqui, como se passou acima de 720 dias, vai ocorrer uma tributação de 15%. 10% de 2 mil é 200. 15%, então, é 300. 300 reais desse título, isso daqui, vai ser pago para a Secretaria da Receita Federal. E, na verdade, o nosso investidor vai ter ganho um total de 1.700. Esse é o ganho líquido, porque sobre o CDB tem imposto de renda que varia de acordo com a tabela regressiva. Eu pergunto para vocês, isso aqui não está escrito, tá? Mas é o seguinte, quem é que vai fazer o pagamento desse imposto de renda? Acho que não está escrito, né? Não. Quem é que vai fazer o pagamento de imposto desse imposto de renda? Esses 300 reais aqui de imposto de renda. Quem vai fazer o pagamento? Vai ser o investidor? Não, galera, não vai ser o investidor. Vai ser a própria instituição financeira, porque esse imposto de renda aqui ele é retido na fonte.
a fonte pagadora. É ela que vai reter esses R$300 e vai fazer o pagamento para a Secretaria da Receita Federal. Então o investidor não precisa ele fazer o pagamento. Tem muitas pessoas que às vezes quando vão no banco pedir investimento, a gente fala do CDB e fala que quando a gente compara com a poupança, a gente tem que levar em conta que o CDB tem imposto de renda. E às vezes a pessoa se assusta porque ela vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, vai ter que pagar o imposto lá. Não, não é isso. Ela já recebe o valor líquido porque quem paga o imposto de renda é a instituição financeira. Tranquilo? Bom, além do imposto de renda, os investidores também estão sujeitos à cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários, o IOF, tá? Então só marquem aqui que caso o resgate aconteça nos primeiros 30 dias após a aplicação, além do imposto de renda, a gente vai ter a cobrança de IOF, tá? E como é que funciona? Também é uma tabela regressiva e varia de acordo com o prazo de aplicação. Detalhe, tá? Deixa eu só voltar aqui. Nesse nosso exemplo, a gente levou o nosso investidor aqui, ele levou o investimento até o vencimento. Agora, e se ele tivesse liquidez diária? Ele aplicou hoje e daqui 3 meses ele resgata. Bom, nesse caso, por mais que o CDB ele tenha um prazo de vencimento de 2 anos, como ele resgatou em 3 meses, vai valer a data de resgate e o que gerou de juros até aquele momento. Daí, claro, não vai ter gerado os R$2.000, vai ter gerado um pouquinho, vai ter gerado, não sei, R$300, por exemplo. Sobre esses R$300 vai ter imposto de renda. Só que daí agora a alíquota, ela não vai ser mais de 15%, porque esse valor ficou aplicado só por 3 meses. A alíquota vai ser de 22,5%. Então, quanto mais tempo se ficar, menor a alíquota de imposto de renda, tá? E se o cara resgatar antes de 30 dias, além do imposto de renda, ainda tem a cobrança do imposto sobre operações financeiras, o IOF. E aí a alíquota de IOF, nos primeiros dias, ela judia bastante. Porque no primeiro dia, a alíquota é 96% do que rendeu. Sempre é sobre o que rendeu em CDB, tá bom? A gente viu lá em Previdência que no PGBL, a tributação ela incide sobre o total resgatado. Mas não levem isso para os demais investimentos, tá? Isso é uma característica do PGBL. Os demais investimentos de renda fixa que a gente vai ver, a tributação, quando ela vai correr sempre sobre os rendimentos, tá? Então, o IOF, ele vai incidir sobre o que rendeu e se for resgatado antes de 30 dias. Começa em 96% e daí ela vai reduzindo, até que no 30º dia a alíquota ela fica zerada, tá? E aqui um resumão aí para vocês sobre o CDB. Quem é que emite os CDBs? São os bancos em gerais, as caixas econômicas, bancos em gerais, né? Banco comercial, banco de desenvolvimento, banco de investimento. Lembre-se que esses bancos aqui eles podem captar via depósito a prazo. As caixas econômicas e as sociedades de crédito, financiamento e investimento chamadas de financeiras. O prazo mínimo para pré-fixado não há. Para pós-fixado vai variar conforme o indexador. Liquidação diária? Pode ter, não é regra, mas pode ter liquidez diária, tá? Remuneração, as formas pré, pós ou índice de preço, também chamado de híbrido, porque daí nesse caso vai ter uma taxa pré-fixada. Mas pode ser, por exemplo, só o índice de preço, pode ser que tenha um CDB que renda só IPCA durante o período? Pode, daí nesse caso não vai ser híbrido, nesse caso vai ser pós-fixado. Imposto para pessoa física, segue a tabela regressiva. Imposto para pessoa jurídica, segue a tabela regressiva. E um detalhe, tá? Bom, eu vou abrir um parênteses aqui porque isso aqui não tem nos slides, eu preferi não trazer para vocês. Mas qual que é o principal risco de quem investe em um CDB? O principal risco, né? Vamos voltar aqui só para a gente entender a dinâmica. O principal risco de quem está investindo no CDB é desse cara colocar os R$10.000 aqui, passar os 2 anos e a instituição financeira não devolver o dinheiro dele mais os juros. Ou seja, a instituição financeira não fazer o pagamento do que ele deve receber. Isso caracteriza o risco de crédito, que é o risco de inadimplência, que é da instituição financeira daqui a pouco sofrer uma liquidação judicial e não conseguir fazer o pagamento desse nosso investidor. Só que detalhe, alguns investimentos de renda fixa, mesmo nas situações em que a instituição financeira ela não consegue fazer o pagamento, existe um fundo, que é uma entidade privada, que ela vai fazer o pagamento, ainda que a instituição financeira não tenha feito o pagamento. Esse fundo é o Fundo Garantidor de Crédito, mas existem alguns limites, tá, do que ele vai pagar. Se o cara tiver, por exemplo, R$1 milhão aplicado aqui, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir só até 250 mil em um CDB. Ele não vai passar disso. E ainda tem outros limites. Eu não vou me aprofundar nessa questão dos limites, porque a FGC não caiu de forma expressa no edital de vocês. O
O que vocês têm que saber é que o FGC, ele cobre os depósitos em CDB. Essa é a característica, tá? Agora, poupança também é coberta. Acho que a gente falou disso aqui, eu não lembro agora, mas a gente falou quando a gente viu poupança. Títulos públicos federais, eles não têm a cobertura da FGC, por exemplo. Debentures, que a gente vai ver mais pra frente, também não tem a cobertura da FGC. Então, tem alguns títulos que tem outros que não. O CDB, como eu entendo que ele está ali entre os principais investimentos, na parte de investimentos ali que tem no edital de vocês, eu acho importante vocês saberem que ele tem cobertura de FGC, tá? Então, ele tem. E lembre-se que o FGC ele protege o investidor sobre o risco de crédito. Agora a gente vai estudar o irmão do CDB, que é o recibo de depósito bancário. Notem que mudou o C para o R. Qual que é a característica? É igual, ó. Assim como o CDB, o RDB ele é um título de renda fixa que é emitido por uma instituição financeira e que representa um título de dívida para o investidor. É a mesma situação. Aqui a gente tem o agente superavitário, ele pega a grana que tem sobrando, manda para a instituição financeira e a instituição financeira vai emitir agora um recibo de depósito bancário que vai ter um prazo e esse recibo aqui vai para o investidor, que é uma promessa de pagamento futura, onde ele vai receber o valor principal mais os juros. Renan, até agora, tem alguma coisa diferente aqui do que a gente viu com o CDB? Não tem, é igual, é um depósito a prazo, a instituição financeira emite, o investidor aplica e recebe depois o valor principal mais os juros. Até aí é igual, agora a gente vai ver a diferença. A principal diferença entre os dois reside na liquidez. Enquanto é comum que os CDBs tenham liquidez diária, o RDB possui liquidez apenas no prazo final de vencimento. Tá? Então, essa é uma primeira característica. Tá? O CDB eu falei para vocês que é comum que eles tenham liquidez diária hoje devido à competitividade do mercado. Agora o RDB, ele não tem essa liquidez diária. O cara vai poder resgatar aí só, via de regra, no prazo de vencimento. Outra diferença é que os RDBs, e essa aqui é importantíssima, isso aqui é o que aparece mais em prova, eles são inegociáveis e intransferíveis. Ou seja, não podem ser negociados no mercado secundário, nem transferidos para o nome de outra pessoa. Eu vou explicar para vocês o que seria uma negociação no mercado secundário, tá? Vamos só voltar aqui para o nosso exemplo. Vamos supor que esse nosso agente superavitário aqui, ele aplicou no CDB por 2 anos, né? O que vai acontecer? Agora ele vai ficar de posse do CDB. Via de regra, se o prazo de vencimento é de 2 anos e o título não tem liquidez, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esse CDB aqui e vender ele para uma outra pessoa que esteja interessada em receber essa promessa de pagamento do banco, tá bom? Ele não vai estar recebendo do banco o valor de volta. Ele vai pegar o título que ele tem, como se fosse uma coisa física mesmo, porque via de regra isso aqui é escritural, ele vai pegar isso daqui e vai vender para uma outra pessoa. A pessoa vai pagar o dinheiro para ele e é como se ele estivesse resgatando, mas na verdade ele não resgatou. Ele vendeu isso a uma outra pessoa, transferiu o CDB para outra pessoa e essa outra pessoa agora, ela vai ser detentora do título de vida com o banco. Essa negociação a gente disse que ocorre no mercado secundário, porque ela ocorre entre investidores e não envolvendo a instituição financeira que emitiu o título. Essa negociação que a gente viu aqui foi a instituição financeira que emitiu e o investidor aqui que recebeu o CDB. Isso daqui aconteceu no mercado primário, que é a primeira emissão do título. Agora, se eu pegar esse título e vender para outro investidor e essa negociação não está envolvendo aqui a instituição, porque eu estou fazendo fora dela, nesse caso, essa negociação acontece no mercado secundário e eu transfiro o meu título, eu negocio o meu título para uma outra pessoa. Agora vamos voltar aqui para o RDB. Olha só o que eu disse. Tá? O RDB é que eles são inegociáveis e intransferíveis, ou seja, eu não posso negociar no mercado secundário e transferir esse meu RDB para uma outra pessoa, tá? Eu vou ter que segurar ele até o fim, porque quem vai fazer o pagamento vai ser a instituição financeira. Contudo, o RDB pode ser resgatado junto à instituição emissora antes do prazo contratado, desde que ocorrido o prazo mínimo de aplicação. Antes do prazo mínimo, não são auferidos rendimentos. Então pode ser, tá, que em algumas situações eu consiga receber o dinheiro de volta, apesar de que a regra é que eu tenho que manter até o prazo final de vencimento. Se a instituição ela colocar um prazo mínimo ali para mim receber, ela pode pagar o valor de volta. Isso daqui está lá no site da B3, eu achei interessante colocar para vocês. Só que o detalhe é que se eu resgatar antes desse prazo mínimo, eu até posso, só que daí eu só vou pegar o valor principal, os rendimentos eu vou ter perdido, tá? Então, característica do RDB, para receber os rendimentos, via de regra o cara tem que manter até o final de vencimento. Se a instituição financeira colocar um prazo mínimo, eu tenho que respeitar esse prazo mínimo e depois eu posso pegar o dinheiro de volta. Se eu quiser ainda assim pegar o dinheiro antes do prazo mínimo,
a instituição financeira vai poder me pagar o principal, mas eu vou perder qualquer rendimento que eu tive. Não vai ser rendimento proporcional, tá? Porque eu não tenho escolha, eu não posso negociar ele no mercado secundário, por exemplo. E aí o resumão aí do CDB, tá? Quem é que emite? Bancos em geral, caixas econômicas e financeiras. Prazo mínimo, pré-fixado não há, pós-fixado varia conforme o indexador. Liquidação diária? Não, né? Inegociável e intransferível. Remuneração? Pré, pós ou índice de preço. IR para pessoa física? Sim, tabela regressiva. IR para pessoa jurídica? Sim, tabela regressiva. FGC possui. A única diferença mesmo nessa questão aí de que ele não pode ser negociado nem transferido. Além de que a liquidez ela acontece via de regra apenas no vencimento. Agora a gente vai chegar em outro título, tá? O depósito a prazo com garantia especial. Olha o nome, depósito a prazo. É outro título. É muito parecido com o CDB e o RDB. Ele tem algumas diferenças, assim como o RDB tinha com o CDB. Até porque senão não iam ser nomes diferentes, iam ser a mesma coisa. Mas a ideia é a mesma. Por isso que eu coloquei o mesmo desenho aqui. Porque a gente vai ter o agente superavitário, ele vai ter um dinheiro sobrando, esse dinheiro ele vai mandar para a instituição financeira vai emitir um título, que é uma promessa de pagamento futuro, e é um título de renda fixa. Só que nesse caso ele recebe o nome de DPGE, ou Depósito a Prazo com Garantia Especial. Então olha só, é semelhante ao CDB, é um título de renda fixa, emitido por instituições financeiras que conferem ao detentor um direito de crédito contra o emissor. As instituições financeiras autorizadas a emitir o DPGE são as seguintes: bancos em geral, caixas econômicas e as financeiras. Igual. Remuneração e prazo. Aqui muda, hein? A sua remuneração pode ser pré-fixada, pós ou híbrida. Ainda está igual. Agora é o detalhe. O prazo de resgate, diferentemente de um CDB, não pode ser inferior a 6 meses nem superior a 36. Lembra do 6 e 6, né? 6 vezes 6 é 36. Então 6 e 36. Prazo mínimo 6 meses, prazo máximo 36 meses. Além disso, não é possível resgatar valores antecipadamente, nem mesmo parcialmente, tá? Então, mais uma característica aí do depósito a prazo com garantia especial. Mas o principal aí é em relação aos prazos, tá? Prazo mínimo é 6 meses. Não é que nem o CDB, por exemplo, que eu posso ter um prazo de um dia, se ele for pós-fixado e com índice de referência em taxas flutuantes, como CDI e Selic. Não, aqui o prazo mínimo é 6 meses, independentemente aí da forma de remuneração. E o prazo máximo, ele é de 36 meses. Eu não posso ter um DPGE que assuma um valor acima de 36 meses. Eu não poderia ter um DPGE de 5 anos, por exemplo. Tá? E agora, o principal detalhe dele, tá? O DPGE, ele tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Só que o detalhe é o seguinte, a cobertura aqui, e esse daqui eu acho importante vocês lembrarem do valor, porque esse daqui é o que define o DPGE. Afinal, ele tem uma garantia especial, e essa garantia especial é a do FGC até o valor de 40 milhões por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro. Eu falei para vocês que lá no CDB, o principal limite de cobertura era 250 mil reais. Se o cara tivesse 1 milhão, eu falei que ele não recebia todo o valor de volta. Agora, se ele aplicar num DPGE, a garantia dele sobe para 40 milhões. Ou seja, se eu coloquei o meu dinheiro em um DPGE emitido pela Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal não me pagar, ela vier a sofrer uma liquidação judicial, extrajudicial, o FGC vai cobrir o valor que eu tenho aplicado até o limite de 40 milhões. Isso não é a garantia ordinária, que é aquela de 250 mil. Isso daqui é uma garantia especial, que caracteriza o depósito a prazo com garantia especial. Tá? Nesse caso, então, eu recomendo vocês a lembrarem desse valor, até porque antigamente era 20 milhões e agora está em 40. Tributação. Além disso, vale colocar que os investimentos em DPGE são tributados através da tabela regressiva de imposto de renda, conforme o prazo de aplicação e sempre sobre os rendimentos. Então é aquela tabela, né, que vai de 0 a 180, de 181 a 360, de 361 a 720 e mais de 720. E lembrando que 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Mesma coisa do CDB e RDB. E aí o resumo. Quem emite? As mesmas pessoas. Prazo mínimo, 6. Prazo máximo, 6 vezes 6, 36. Remuneração, pré, pós, índice de preço híbrido, IR para pessoa física, tabela regressiva, IR para pessoa jurídica, tabela regressiva, FGC, detalhe, garantia especial, de até 40 milhões. Bom, agora a gente vai para as questões. Assinale a alternativa correta sobre o CDB. É uma obrigação de pagamento passada de um capital aplicado em depósito a prazo fixo. Vamos ler de novo. É uma obrigação de pagamento passada. A obrigação de pagamento passada, não, né? É uma obrigação de pagamento futuro. Nossa, olha onde eles erraram essa questão de um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituições financeiras. Tá.
Olha só essa questão, mas é isso, é uma obrigação de pagamento futura, porque o pagamento vai acontecer no futuro. Não incide imposto de renda? Incide. Não pode ser negociado antes do investimento? O CDB pode, quem não pode é o RDB. Se for pré-fixado, é informado o investidor no momento da aplicação quanto irá pagar nesse investimento. É aquele exemplo lá, 10% ao ano. Eu sei já no momento da aplicação quanto que eu vou receber. Resposta certa. Trata-se de um título de alto risco, visto que está vinculado à solvência da instituição financeira. Esse alto risco, baixo risco é até relativo, né? Porque, via de regra, por ser um título de renda fixa e ter a cobertura da FGC, a gente considera que o CDB ele é um investimento de baixo risco. Mas daqui a pouco é uma instituição financeira que ela tem um rating de crédito que é muito baixo. Aí esse CDB já começa a ter algum risco, ainda mais se o prazo dele for muito longo, por exemplo, e não tiver liquidez diária. Aí a gente começa a ter um pouco de risco. Então isso daqui, colocar que é alto risco, baixo risco, eu acho relativo, tá? Mas a resposta certa está na letra D. O certificado de depósito bancário com remuneração pré-fixada possui uma remuneração associada ao desempenho de indicadores de economia, tais como a Selic e o IPCA. Ele definiu o pós-fixado. Esse sim, ele tem uma remuneração que é associada a um indicador, um benchmark também pode aparecer, tá? Um benchmark. Então essa aqui está errada porque pré-fixado ele já é definido no momento, não precisa acompanhar o índice. Próximo aqui. CDB, letras de crédito do negócio, CDB, LCA e letras e LCI são títulos bancários privados que são custodiados na... Essa daqui eu trouxe para vocês, tá? Porque antigamente a custódia e liquidação desses títulos aqui acontecia na CETIP, tá? Se aparecer lá a CETIP, vai estar errado, porque agora acontece na B3 e não mais na CETIP, tá? Mas eu trouxe apenas para colocar isso para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou dos títulos públicos federais, eu coloquei para vocês que eles são liquidados e custodiados no Selic, Selic Clearing House. Agora, títulos privados, eles são liquidados e custodiados na B3. Por que hoje é na B3? Porque a CETIP, junto com a BMF Bovespa, elas se juntaram e formaram a B3. Então hoje é a B3 que faz a liquidação e custódia desses títulos. Na época, a resposta certa seria a letra A. Hoje, para a letra A estar certa, tem que estar aqui B3, tá? Brasil, Bolsa e Balcão, por isso 3Bs. Bom, próximo. Em relação ao RDB e ao CDB, é correto afirmar que o RDB é considerado um depósito à vista? Não, tanto um quanto outro são depósito a prazo. O RDB é considerado um depósito a prazo? Sim. Enquanto o CDB é considerado depósito à vista? Não. O RDB e o CDB são considerados depósito à vista? Não. O RDB e o CDB são considerados depósito a prazo? Sim. RDB e CDB pode ser tanto depósito à vista? Não. Viajou. Tá? Tranquilo. Ainda em relação ao RDB e ao CDB, é correto afirmar que o CDB e o RDB são títulos de renda fixa? São. Que servem como captação de recursos do banco? Sim. Ambos são empréstimos que o banco faz para seus clientes? Não. Não são empréstimos, né? São aplicações. O RDB é um recibo que pode ser negociado a qualquer momento desde que entre correntismo no mesmo banco? Não, ele é inegociável e intransferível. O CDB, por ser um depósito à vista, já está errado. O RDB, por ser um depósito à vista, está errado também. Letra E. Olha só, deixa eu ler, né? O CDB pode ser considerado um título de crédito. Sim, título de dívida. É negociável e pode ser endossável e vendido para outra pessoa. Correto. O RDB é que não pode. Tá? Então percebam que aqui a nossa banca Faresp, ela gostou de dizer que um é depósito à vista e o outro não. Ou que os dois são, ou que os dois não são. Enfim. Os depósitos a prazo, caiu essa no Banco do Brasil de 2010. Os depósitos a prazo feitos pelos clientes, bancos comerciais e representados por RDB, são aplicações financeiras isentas do risco de crédito? Não, o risco de crédito ele sempre está presente, que é o da instituição não fazer o pagamento. Detalhe, quais são os investimentos que a gente considera que eles não têm o risco de crédito? Isso eu não falei, estou falando agora. São os títulos públicos federais, porque eles são emitidos pelo governo e, teoricamente, para o governo quebrar, é muito difícil disso acontecer porque ele pode imprimir moeda. Então, no mercado financeiro, se aparecer alguma coisa nesse sentido, a gente considera que os títulos públicos são os títulos livres de risco de crédito. Os demais títulos todos têm risco de crédito. Oferecem liquidez diária após carência de 30 dias? Não, os RDBs não têm liquidez diária. São títulos de crédito? São. São recibos inegociáveis e intransferíveis? Também são. Olha só, tem duas respostas corretas aqui, hein? Conto com garantia do fundo de garantidor de crédito até 20 mil? Não. São títulos de crédito e são recibos inegociáveis e intransferíveis. São títulos de crédito, são um título de dívida. Tá?
Enfim, essa resposta, eu não tinha visto as alternativas dessa questão, tá? Mas eu entendo aí que tem duas respostas corretas. A banca ela deu como correta aqui a letra D, são recibos inegociáveis e transferíveis. Tá correto, mas eu entendo aqui que eles também são títulos de crédito. É um título de dívida, tá? Que representa uma promessa futura de pagamento para o investidor. Então, olha só, a gente tem exatamente aqui uma questão que fala isso, ó. O CDB, por ser considerado um título de crédito, é negociável e pode ser endossável e vendido para outra pessoa. Bom, tá? Eu entendo aqui que seriam duas, mas enfim. Eu acho que talvez ele tenha colocado aqui que são títulos de crédito e isso não teria a característica de ser negociável e transferível. Mas enfim, a correta aqui com certeza é a letra D. Cuidado com isso daqui em relação ao RDB. Bom, e assim termina também as nossas questões. Essa aqui foi a última que eu trouxe para vocês. Então, atenção aqui, eu entendo que eles são um título de dívida, são um título de crédito, tá? Mas enfim, FCC 2010 aí, teria que dar uma olhada para ver o que aconteceu depois com essa questão. Bom, pessoal, terminamos assim CDB e RDB e também DPGE, né? Percebam aí que não teve nenhuma questão de DPGE, porque é um assunto um pouquinho mais distante mesmo, mas eu achei importante trazer para vocês também nessa aula. Tá? E a gente volta aí, continuando com os investimentos, porque ainda a gente vai ver as LCI e LCAs, que também são importantíssimas para a prova de vocês. Até a próxima aula.